Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Que alegria podemos estar reunidos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, ainda mesmo que virtualmente, mas podendo estudar a Palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma série de estudos baseados nas cartas de João, cujo tema é Vivendo no Amor de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito desse discípulo, o autor dessas cartas, o discípulo que é conhecido como o discípulo amado do Senhor, né, o apóstolo do amor. É um apóstolo que teve um trabalho bastante efetivo. Ele exerceu uma, uma, um protagonismo muito importante tanto no ministério terreno de Jesus, mas depois na vida da igreja, na plantação da igreja, não somente o seu trabalho apostólico, mas sobretudo as suas obras literárias, né? João foi, João é o apóstolo que, depois do apóstolo Paulo, o que mais produziu em termos de literatura, e através da vida dele nós podemos ver alguns princípios que são muito importantes para nós. Nós vamos analisar um pouco a sua vida, a sua vida familiar, vamos analisar um pouquinho a respeito do seu temperamento, vamos analisar um pouco a sua vida como um discípulo de Jesus, mas é preciso que a gente olhe para ele e veja na vida de João alguns princípios que são assim, muito importantes para nós, que já servem de aplicação para a nossa vida. A primeira aplicação que eu vejo, olhando para a vida de João, é a importância do treinamento, né? Se nós queremos servir a Deus da forma como agrada o coração de Deus, é preciso que nós nos submetamos ao treinamento que Deus nos dá. Deus não quer que a gente o sirva de qualquer jeito. Ele é preciso que a gente seja treinado por ele. O treinamento ele é indispensável, ele é necessário, né? Então, através da vida de João, a gente percebe que esse princípio importante. E o treinamento, ele é muitas vezes até exaustivo, ele leva tempo. Nós não podemos nos precipitar com relação ao treinamento, não podemos antecipar, digamos assim, as fases, né, que Deus quer que a gente passe, né? Então, o treinamento ele é fundamental para que a gente possa fazer a obra do Senhor da forma como lhe agrada, né? A gente percebe nas Escrituras que Deus tem duas escolas muito importantes de treinamento. Essas escolas, nós podemos dizer que Deus, quando Ele quer usar o seu servo, Ele quer mandar o seu servo para o treinamento, Ele manda para uma dessas escolas. Ou a escola de deserto, ou a escola de discipulado, né? A escola de deserto é aquela escola a qual a gente vê muitos personagens que foram para ela. O exemplo clássico que nós temos, Moisés. Moisés foi alguém que Deus mandou para o deserto. O treinamento que ele recebeu lá no Egito, na casa de Faraó, ele não era um treinamento que servia para aquilo que Deus queria usar. Esse treinamento, o treinamento eficaz que Moisés recebeu foi um treinamento no deserto. Ali ele encontrou com Deus, né? Na solidão do deserto, ele encontrou com Deus. E, em contrapartida, essa escola, que nós temos a escola de discipulado, é a escola de que Josué participou, né? Josué, diferentemente de Moisés, ele teve sobre a sua vida aquela mentoria, que nós chamamos hoje, né, de Moisés na sua vida. Da mesma forma, nós encontramos outros profetas, como Elias. Elias foi alguém que Deus também manda para o deserto, e ali ele tem as suas experiências no deserto, aprendizados ele tem no deserto. E, em contrapartida,
identificando essa escola de discipulado, nós temos o Eliseu que foi discípulo de Elias. E assim a gente, passeando na Bíblia, a gente percebe claramente quais desses obreiros de Deus, para que escola ele mandou, não é? E no Novo Testamento nós temos um exemplo clássico do apóstolo Paulo, que foi aquele que Deus mandou também para o deserto. Ele aprendeu no deserto também. A experiência, depois da sua conversão, foi no deserto. Tanto é que ele chega a dizer aos Gálatas que aquilo que ele aprendeu, ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Ele foi para a escola do deserto. Diferentemente de Timóteo, que foi discipulado por ele. Então, representa nessas figuras claramente essas escolas que Deus manda os seus obreiros. O apóstolo João, ele foi um beneficiado nesse aspecto, porque ele foi para essa escola de discípulo, ele andou com Jesus, ele aprendeu de Jesus. E eu creio que é a escola que Deus realmente quer que nós participemos. A escola de deserto ela é eficiente, ela é uma escola maravilhosa, não é? Mas eu imagino pelas escrituras que a escola mais eficaz, a escola mais confortável é a escola de discípulo, A escola, aquele privilégio que a gente pode ter de ter pessoas que possam nos instruir na palavra, que andam conosco, que apontam para nós o caminho, Isso é bênção de Deus, Então, João foi alguém que passou por essa escola e nos ensina, através da vida dele, esse princípio importante. Eu preciso ser treinado por Deus. Eu preciso aprender. Eu não posso servir a Deus sem aprender com ele. Por isso é que Jesus, quando chama os seus discípulos, ele diz no texto de Marcos, que Deus chamou aqueles que ele quis para estar com ele. Então, esse estar com ele significa estar para aprender com ele. E ele diz, aprendei de mim. Jesus mesmo diz, aprendei de mim. Então, ele nos chama para aprender. E esse é um princípio importante. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que aprender de Deus. Nós temos que estar na escola de Deus. O outro princípio importante que a gente vê através da vida de João é que a vida cristã ela exige uma transformação contínua. Eu li um texto essa semana, um comentário que o pastor Spurgeon faz a respeito de João capítulo 17, versículo 17, que é a oração de Jesus, quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o pastor Spurgeon ele diz de forma muito clara que aquele texto, ele é por ser uma oração de Jesus, ele é uma promessa para nós. Mas não é uma promessa que eu recebo imediatamente. Santifica-os na verdade não é algo que acontece instantaneamente. Ele requer um processo, é um caminho, é uma jornada. E isso acontece continuamente. Então, na vida de João, a gente percebe de forma muito clara que ele passa por essa experiência de transformação contínua e é de forma muito visível na vida de João. Um outro aspecto que a gente vê na vida de João é o desejo de ser transformado pela palavra. Eu diria aqui que o João era aquele que desejava profundamente os ensinos de Jesus. A gente percebe isso claramente no seu evangelho, no evangelho de João, como ele absorvia aqueles ensinos de Jesus e conseguia quase que literalmente transcrever aquilo que ele ouvia de Jesus. Isso tem a ver com a forma como ele desejava ter a sua vida transformada pela palavra. E aquela palavra transformava de tal forma que a sua vida era exatamente um retrato daquela palavra que ele recebeu. Imagine quando ele recebeu o mandamento de Jesus, quando Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim também vocês vos ameis uns aos outros.
Esse texto caiu na vida de João, essa palavra caiu na vida de João, de tal forma que o seu ministério, e a sua vida passa a ser identificada com esse mandamento que Jesus dá. Né? O seu ensino é totalmente levado por isso que ele recebeu do Senhor. Um outro aspecto importante que a gente vê na vida de João é o aspecto de colocar em prática aquilo que ele ouviu, colocar em prática a palavra de Deus. Esse é um princípio importante na vida do cristão. Talvez seja uma das coisas mais difíceis. Ouvir a palavra e reagir pela palavra. Você colocar em prática a palavra. O Senhor Jesus, ele fala que aquele que vem a ele, ouve a palavra e coloca em prática, ele compara com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Que vindo as tempestades que batem contra a casa, ela não consegue derrubar porque ela está firmada na rocha. Então, esse princípio de você ouvir a palavra e colocar em prática é também trazido por Tiago, quando ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é comparado com aquele homem que contempla o seu rosto no espelho. E depois que vira, né, ele esquece como que era. Então, assim é aquele que ouve a palavra e não pratica. Não é? Então, a ênfase é que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, João, ele se destaca também, a gente vê na sua vida esse aspecto importante, que é o praticar a palavra. Mas João, ele é conhecido como apóstolo do amor, mas a gente sabe que não foi sempre assim. Ele teve uma vida que a gente observa de forma muito clara que houve um processo, né, de crescimento. Os evangelhos revelam a sua família, revelam os seus pais. Talvez seja o apóstolo que a gente tenha mais informações a respeito do seu aspecto familiar. João era irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu. A sua mãe é uma das irmãs de Maria, pelo menos a gente deduz, Salomé seja uma das irmãs de Maria, e o João sendo um primo de Jesus. A gente verifica isso pelo Novo Testamento, chegamos a essa conclusão de que João tem esse parentesco com Jesus. Seu pai, Zebedeu, poderíamos dizer que ele é comparado com alguém de uma classe média, aplicando aos nossos dias, né? Ele tinha um empreendimento de pesca, tinha empregados, além dele, os seus filhos também trabalhavam naquele negócio. E a gente vê João, depois do convite de Jesus, deixando ali o seu pai, Zebedeu, com os seus empregados e com Tiago acompanhando Jesus. Né? Um encontro que ele tem com Jesus, o Evangelho de João, né, o Evangelho de sua autoria, traz uma passagem em que ele que também chega a uma conclusão de que ele seja um daqueles discípulos que, ao ouvirem João Batista apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus, e eles deixaram de seguir a João e passaram a seguir a Jesus, os estudiosos chegam à conclusão de que um desses discípulos, um deles é André, o texto deixa bem claro, irmão de Simão Pedro, mas o outro discípulo, que também
toma essa decisão de seguir a Jesus seria exatamente João. Um outro detalhe é que ele é um dos 12, juntamente com seu irmão Tiago, e ele é chamado por Jesus quando ele está ainda com o seu pai, né, consertando as redes, e depois o Senhor o convoca como apóstolo, né, como enviado, fazendo parte assim daquele grupo dos 12. O João, os evangelhos mostram que ele tem um temperamento difícil, né? E eu acho isso importante a gente observar na vida de João. Veja que os evangelhos revelam que ele tinha um temperamento explosivo. Tanto é que Jesus, quando nomina os apóstolos, ele chama Tiago e João de Boanerges, né, que seria filhos do trovão. Né? E isso tem a ver com aquele caráter explosivo, aquele jeito explosivo de reação diante de determinadas situações. Por isso que Jesus chama de filhos do trovão, né? Tanto Tiago como João, que seria o irmão mais moço. Né? Revela-se também nos evangelhos que ele tem um temperamento ambicioso. Naquela conversa que, juntamente com a sua mãe, eles chegam diante de Jesus e pedem para que um sente do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus, quando Jesus estiver no seu reino. Essa pergunta deles causa uma resposta de Jesus muito interessante, que Jesus responde para eles que eles estão vendo o reino de Deus como o mundo vê, né? E os critérios do reino de Deus de maior e menor, de quem exerce autoridade, é diferente do mundo, eles estão com os valores do mundo. Essa postura deles causa uma indignação nos outros discípulos, e Jesus dá um ensinamento muito precioso a respeito do reino. Quando ele diz que no reino de Deus, aquele que é o maior, aquele que é mais importante, é o servo de todos. Né? Então, é um ensinamento importante que Jesus nos dá através dessa atitude de João, revelando o seu temperamento ambicioso. Também, os evangelhos revelam que João ele tem um temperamento intolerante. Ele revela um encontro que ele tem com um homem que estava expulsando demônios no nome de Jesus, e ele procurou impedir o homem de fazer isso. E chega para Jesus contando essa vantagem. Né? Ele disse, olha, encontramos um homem que estava expulsando demônios em teu nome e nós procuramos impedir porque ele não é dos nossos. E Jesus, então, dá uma resposta para ele que aquele que não é contra nós é por nós. Não é? Então, essa questão de querer defender, né, as coisas de Deus, defender o reino de Deus, né, defender Deus, né, não é esse tipo de defesa que Deus almeja de nós. Né? Ele não coloca nós como soldados, né, guardiões do seu reino. Né? Não, Deus é suficiente para guardar o seu reino. Deus é quem é o protetor da sua igreja. Né? Nós temos que defender a fé. Né? A fé que nós temos que defender, a nossa fé que nós temos que defender. Mas o reino de Deus, defender Deus, isso não cabe a nós. Né? Deus é Deus e ele se encarrega de fazer a sua própria defesa. Né? Então, o João, ele, nesse aspecto de intolerância, revela muito isso, um pouco de nós. Né? Defendemos as nossas instituições, né? com unhas e dentes. Não é? Mas essa defesa ela é ineficaz, porque somente quem pode defender
é o Senhor. Né? O princípio está no Antigo Testamento. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, né? em vão vigia a sentinela. Né? Da mesma forma, o Senhor é quem guarda a sua igreja, o Senhor é quem protege a sua igreja. Então é um princípio importante que a gente vê na vida de João e a maneira como Jesus responde para ele também. João ele tem um temperamento vingativo. A gente vê isso também quando Jesus, ao passar por Samaria, ele manda os discípulos para que entre numa aldeia e prepare pousada. Né? E ali, naquela aldeia dos samaritanos, eles não recebem a Jesus. Né? Jesus estava indo para Jerusalém e eles, por não se darem com os judeus, eles também não recebem a Jesus. E a atitude de João foi de pedir para Jesus, se não podiam, eles pedir para que fogo caia do céu e destruísse. Né? E Jesus, mais uma vez, ele esclarece que ele não veio para destruir, mas ele veio para salvar. Então, esse temperamento vingativo, a gente também percebe na vida de João, não é? Mas João, ele teve essa vivência com Jesus. E essa vivência, durante esses anos de ministério de Jesus, 3 anos, né, ele viveu e ele esteve presente em alguns eventos bem particulares. Né? Por exemplo, naquela experiência da ressurreição da filha de Jairo. Né? A gente percebe ali, os evangelhos revelam que Jesus ele chamou 3 dos seus discípulos, e dentre esses discípulos, João fazia parte, entraria na casa de Jairo. Naquele evento da transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, e Jesus é transfigurado, também João presencia, juntamente com Pedro e Tiago. Lá no Jardim do Getsemane, quando também na oração que Jesus fica aflito, naquela oração, também os discípulos que estão ali próximo, que são chamados por Jesus para orar com ele, Pedro, João e Tiago. João está presente. E ele também, juntamente com Pedro, foi aquele que Jesus enviou para fazer os preparativos para a última Páscoa, né, para a última ceia que Jesus participa com seus discípulos. Foi João que foi incumbido dessa responsabilidade. Com relação ao seu evangelho, João ele não é mencionado por nome, né? Mas é quase que uma unanimidade entre os estudiosos da Bíblia que João ele é identificado como aquele a quem ele amava. Né? E a gente o vê ele encostado no peito de Jesus, na última ceia. Ele foi encarregado de cuidar de Maria, ali na crucificação de Jesus, não é? Então, e presente, sem dúvida nenhuma, nos eventos da ressurreição. Ele, juntamente com Pedro, é aquele que entra no túmulo, não é? E vê os lençóis que estão ali de um lado, né? Onde o corpo de Jesus já não mais estava. Não é? E João ele teve um ministério profícuo como um apóstolo. Ali no livro de Atos a gente vê de forma muito clara a presença de João juntamente com Pedro. Pedro é o portador da palavra, né? Mas João ele estava presente, acompanhando Pedro. Ali no capítulo 3, quando nós temos a cura daquele homem coxo na porta do templo, e os apóstolos que ali estavam, que houve aquela cura maravilhosa, era Pedro e João.
E aí, no decorrer do livro de Atos, a gente percebe que João ele exerce uma liderança importante na igreja. Ah, a função pastoral que ele exercia na igreja, ele delega para o Tiago, o justo Tiago, o irmão do Senhor. Quem dá essa informação para nós é um escritor antigo da igreja, talvez aquele que escreve a história da igreja, o historiador da igreja mais antigo que nós temos, que é Eusébio de Cesareia, que escreve esse livro por volta do século IV. E ele, ao escrever esse livro, falando sobre esse pastorado da igreja de Jerusalém, ele faz uma citação de Clemente de Alexandria. E Clemente ele diz que Tiago e João eram os discípulos preparados por Jesus. Eles tinham andado com Jesus e eram os mais preparados por Jesus. Mas eles, por generosidade, por bondade, entregaram o ministério da igreja, o ministério pastoral, a liderança da igreja de Jerusalém para Tiago, o irmão do Senhor, conhecido como Tiago o Justo, que é o autor da carta que leva o seu nome, da carta, a Epístola de Tiago que nós temos, não é? Então, e aí a gente percebe que o protagonismo de João, ele vai exercer nas cartas que a gente percebe essa função de presbítero mesmo, né? Aquela função de supervisor das igrejas, especialmente preocupado com a saúde espiritual da igreja, com um forte defensor da fé genuína, combatente das falsas heresias, dos falsos ensinos, melhor dizendo, que estavam sendo divulgados dentro da igreja, procurando desviar os irmãos da fé. Então, nessas suas cartas, ele de forma muito clara, ele é um apóstolo muito combativo nesse sentido, né, de zelar, de prezar pela fé saudável dos irmãos. Não é? O seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele escreve de uma forma que, tendo como único propósito apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, para que nele, crendo, tenhais vida em seu nome. O João ele deixa muito claro isso no seu evangelho, apresentar o Filho de Deus. O Filho de Deus que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso há uma arte que divulga os evangelhos, né? E de forma muito especial o evangelho de João é representado por uma águia, né? Porque a águia ela é aquela ave que que ela tem uma visão ampla do lugar onde ela está, ela vê das maiores alturas e consegue enxergar um camundongo a quilômetros de distância. E ao descrever essa figura do evangelho de João, representada por essa figura da águia, que é uma arte que foi demonstrada pelos pais da igreja, ainda remontando o período do segundo século, que João ele apresenta com esse olhar de águia, né? Porque ele começa o seu evangelho trazendo a eternidade, né? O verbo. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, ele começa de um lugar onde existe antes de todas as coisas existirem, vamos dizer assim, né? Ele parte da eternidade. E aí ele diz que aquele verbo, ele se fez carne, versículo 14 do capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele tem essa capacidade de ter essa visão ampla da eternidade e trazer esta informação
de uma forma que possamos compreender que esse verbo se tornou carne, né? É aquela visão do amplo para o mínimo que se possa chegar, não é? Então, o texto-chave do Novo Testamento, podemos aqui dizer, é exatamente esse texto de João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É trazer a glória da eternidade e ela se revelar no homem, se tornar homem, se tornar carne. Essa questão. Por isso que esses autores traziam essa ideia de que João ele consegue ver o amplo e traz para o finito, né? Traz do infinito para o finito, podemos assim dizer, né? E é tão claro isso quando a gente vê que João tem essa visão tão ampla do reino de Deus, e aí com aquela experiência com Natanael, e Natanael pergunta para Jesus onde foi que ele viu, né, quando Jesus faz aquela declaração a respeito de Natanael, né? E aí ele diz assim, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, né? Então aquela visão que ele consegue reduzir, né, para a parte mais simples, né? Ou seja, partindo do infinito e chega no finito de uma forma assim, muito simples, né? Por isso que João ele é visto como a águia, né? O Evangelho de João é visto como uma águia. O João, então, ele é esse discípulo a quem Jesus amava, e é um discípulo qual nós podemos vê-lo como um modelo importante que traz na sua vida esse exemplo para nós, esses princípios que servem para nós, sobretudo sobre a sua vida, além dos seus ensinos, obviamente, mas também olhando para a sua vida. A questão de nós entendermos que para servirmos ao Senhor, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Que a santificação ela é um processo. Ela não ocorre instantaneamente. Ela tem que passar por esse processo. O desejo de ser transformado pela palavra de Deus. E também a importância de colocarmos em prática a palavra do Senhor, aquilo que nós ouvimos. Colocar em prática revela que a palavra de Deus encontrou lugar no nosso coração. Que ela não deve ficar, não deve ser inoperante na nossa vida, né? Mas temos que ser praticantes. E João é um discípulo que exemplifica isso. A minha oração é que Deus faça com que nós olhemos para João e enxerguemos como um modelo ao qual Deus, através da vida dele, mostra para nós que nós também temos que servir ao Mestre da mesma forma como João serviu. E João serviu o Senhor de tal forma que diz a tradição que ele, ali em Éfeso, ele, ao ir para a igreja, ele já muito idoso, para ir para as reuniões cristãs, os irmãos o conduziam e ele ia dizendo constantemente, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Não é? Então, esse tipo de vida de João é um tipo de vida que nós temos que ter como modelo para nós também. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero orar. Pai, eu te agradeço pela bênção da tua palavra. Agradeço pela vida de João. Agradeço ao Senhor porque o Senhor faz com que vejamos o que o Senhor quer de nós através da vida desse teu servo. Abençoa-nos para que possamos, ó Deus, tê-lo como modelo para nós. Aplica a tua palavra ao nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos.